Graça e paz para você que está me dando o privilégio e a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado porque você parou para prestar atenção nessa palavra que Deus tem para nós. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus e esse é mais um vídeo da série de vídeos especiais. Antes de entrarmos no conteúdo, eu te convido, se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito. E clica no sininho para você poder receber suas notificações do canal. E não esquece de deixar o seu gostei aí, clica aí no polegar para cima. Quando você faz isso, você está abençoando outras vidas, fazendo com que esse vídeo, essa palavra chegue a outras pessoas. Compartilhe também nos seus grupos, nas suas redes sociais. Fazendo esse gesto, você também está abençoando outras pessoas a receberem a palavra de Deus nos seus corações. E eu quero agradecer você que está inscrito, tá? A cada um de vocês que se inscreveu no canal, muito obrigado a todos. E que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua despensa, e que Deus esteja abrindo as portas para todos vocês que estão aí do outro lado. Vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que tradicionalmente é conhecido como o mês da prevenção ao suicídio. Nós vamos então falar de algumas coisas muito importantes sobre esse tema. O suicídio, ele nada mais é do que a gota d'água de doenças emocionais muito sérias. E nós precisamos falar um pouco sobre essas doenças e entendermos algumas coisas muito importantes. Eu me refiro à depressão, síndrome do pânico e aos diversos tipos de toque, certo? Vamos lá. Essas doenças, elas são classificadas como doenças de acordo com o nosso INSS. Cada uma delas tem um CID, que é o Código de Identificação de Doença, tá? Então, todas elas têm seu código de identificação de doença. Então, eu posso afirmar para você, não se trata de frescura, como infelizmente em pleno século XXI, muitos ainda tratam essas doenças emocionais como, entre aspas, frescura. Mas não é. Isso precisa ficar bem claro. Outra coisa que precisa ficar clara, especialmente para aqueles que professam a fé cristã. Não se trata de possessão demoníaca, de chegar alguém com poder da parte do Senhor para botar a mão e expulsar demônio. Alto lá. Não é por aí. Não é por aí. Certo? Então, nós precisamos falar que essas enfermidades emocionais são doenças. E você que está aí do outro lado vendo o vídeo, caso você esteja enfrentando essas enfermidades, ou conheça alguém da sua família que esteja dentro da sua casa, ou próximo a você que esteja enfrentando isso, algum amigo, algum vizinho, vocês precisam entender, nós precisamos entender que é necessário procurar ajuda médica. Sim, ajuda médica. Porque através de exames clínicos, o médico, preferencialmente o clínico geral, pode identificar se há algum problema de glândula, de falta de vitamina, ou de falta de algum aminoácido, ou falta de alguma substância, de algum hormônio. Enfim, o médico, de cara, é o profissional que pode identificar alguma causa clínica e pode encaminhar ou para o psiquiatra, que é o médico especializado em tratar dessas enfermidades emocionais. Esse médico psiquiatra, outra coisa que eu preciso falar, é preciso tirar da cabeça das pessoas a história de que psiquiatra é para maluco. Primeiro que eu não estou falando de doenças que são classificadas como loucura. Não se pode colocar todo mundo no pacote de louco, não é por aí. E o psiquiatra, ele é o profissional que pode
recomendar os medicamentos adequados de acordo com os exames clínicos. Se ele precisar pedir mais alguns exames clínicos, ele vai pedir, enfim, ele vai enveredar pelo caminho do tratamento medicamentoso e clínico, caso seja necessário. Se o médico não identificar nenhum tipo de questão clínica, física, vai encaminhar para o psicólogo, que é o especialista em tratar das enfermidades da alma. O psicólogo trabalha com terapia, normalmente não usa medicamentos, enfim. Então, é necessário procurar tratamento, porque essas enfermidades emocionais elas podem se agravar e podem levar ao suicídio. Por isso, a campanha é feita no mês de setembro para despertar, conscientizar. Isso não quer dizer que a gente só pensa nisso em setembro. A gente tem que pensar nisso o ano todo. É janeiro, é fevereiro, é março, abril, é maio, é junho, é julho, é agosto, setembro, que nós estamos enfatizando, outubro, novembro, dezembro. Isso tem que ficar na nossa cabeça para acompanhamento o ano todo. E como é que a gente identifica que tem alguém perto da gente com algum tipo de problema? Existem algumas características específicas. Observa aí na tela. Problemas relacionados ao sono. Ou a pessoa tem crise de insônia, fica andando pela casa perambulando e não dorme, ou a pessoa tem sono excessivo, dorme o dia todo. Você também pode identificar através de problemas relacionados à alimentação. Ou a pessoa não tem fome, não come, ou a pessoa come e vomita, ou a pessoa come o tempo todo. E isso acaba gerando vários transtornos alimentares. Anorexia, bulimia, obesidade. E essas enfermidades que acabam se tornando físicas, elas são classificadas muitas vezes como psicossomáticas. Começam na alma, psico, e vão para o corpo, soma. E aí, essas enfermidades da alimentação podem levar a pessoa a enfermidades muito mais sérias e podem levar à morte também, certo? Assim como os problemas do sono também podem causar enfermidades físicas. Então, é necessário observar essas coisas. Outra característica, isolamento. A pessoa quer ficar isolada o tempo todo. É claro que todo mundo em algum momento sente aquela necessidade de ficar um pouco sozinho, é normal. Agora, se a pessoa o tempo todo quer se isolar, quer ficar retirada no quarto, especialmente para você que é pai, você que é mãe, acompanhar seu filho, criança, adolescente, acompanha o que ele vê nas redes sociais, acompanha o que ele vê na televisão, acompanha. Isso vai ajudar a fazer com que você possa prevenir muita coisa relacionada às enfermidades emocionais que eu falei, e você pode se antecipar ao problema e evitar que se chegue ao extremo do suicídio, certo? Então, vou repetir, são doenças classificadas como doenças emocionais. Tem o CID, Código Identificador de Doença. Aí você está do outro lado, mas você está desmerecendo a cura divina? Claro que não. Eu sou cristão, eu sou evangélico, você conhece o meu trabalho aí, através de centenas de vídeos que tem aí de pregações evangélicas. Só que esse vídeo específico que eu estou falando de enfermidades emocionais, eu preciso falar que são enfermidades emocionais e que é necessário procurar os médicos, sim, especialistas. Assim como nós temos que procurar os médicos para outras enfermidades físicas, quaisquer que sejam, desde uma unha inflamada no dedo mindinho do pé, até um caroço na cabeça, seja lá o que for, tem que procurar o médico. Isso não é desmerecer a cura divina. Deus é o mesmo, ele opera a cura divina do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e não depende de mim e nem depende de você. Mas ele colocou os médicos à disposição para que nós possamos procurá-los. Presta atenção aqui. Procurar os médicos, reconhecer a capacidade deles, reconhecer que eles estudaram e se prepararam para atender e nos dar suporte, é sabedoria. Agora, colocar exclusivamente neles a confiança e esquecer de Deus
É burrice. Agora eu vou entrar na questão que eu não posso deixar de abordar. Ninguém conhece melhor o ser humano do que o seu Criador, que é Deus. Logo, Deus sabe que todo ser humano tem, por natureza, um vazio existencial. E esse vazio existencial, ele só tem como ser preenchido por Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo preenche o vazio da nossa alma. Grava essa frase. Somente Jesus Cristo preenche o vazio da nossa alma. Eu não estou falando que religião preenche, eu não estou falando que líderes religiosos preenchem, eu não estou falando que boas obras preenchem. Boas obras são bem-vindas, não só bem-vindas, como imprescindíveis, ainda mais no contexto socioeconômico do Brasil de hoje. E isso não tem nada a ver com religião. Qualquer pessoa pode praticar caridade, boas obras, não precisa nem ter religião, não precisa nem acreditar em Deus, mas pode fazer e deve fazer, certo? Praticar alguma religião é bem-vindo, é útil, é fundamental, é gostoso, é maravilhoso. Ter um líder religioso é fundamental, é imprescindível, é maravilhoso. Mas eu estou falando de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, João 14, 27, Jesus, ele fala sobre a paz. Ele nos deixa a paz. Ele nos dá a verdadeira paz. Está o texto aí para você ler, certo? Jesus Cristo também fala em Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. E o texto completo está aí para você. Mateus 11, do 28 ao 30, vai lendo aí com calma. Tá bem pausadinho aí para você, certo? E a Bíblia também nos aponta em Lamentações, tá aí o texto para você, que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, certo? Então, partindo desse princípio, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus Cristo, eu não estou falando simplesmente de abrir o coração para fazer parte de uma igreja e trabalhar na obra do Senhor. Eu estou falando de deixar Jesus Cristo verdadeiramente ser o Senhor. Como lá na parábola da tempestade. Vou deixar aí para você a referência bíblica aí. Na parábola da tempestade, tá lá, Jesus estava no barco e a tempestade aconteceu e o barco estava indo a pique quase. Mas Jesus, quando estava lá, foi chamado, levantou, mandou o vento calar, mandou o mar se aquietar e ficou tudo certo. Eu estou falando é disso, mais profundo. Aí você me diz outras coisas que nós precisamos evitar. Vamos lá. Você costuma dizer muitas vezes, talvez pela falta de conhecimento do assunto, mas adolescente que passa por isso tem a mente desocupada. E o adulto maduro, que tem a mente ocupada, que trabalha, faz um monte de coisa, que passa por isso. Então não é esse o caminho de falar que é mente desocupada. Aí também tem pessoas que dizem, mas está passando por isso porque não faz parte de nenhuma igreja, porque não sei o quê. E pastores e líderes cristãos que são cheios da intimidade com Deus e que passam por isso. Vou te dar um exemplo bíblico. Elias, o texto está aí como referência. Ele passou por isso. Quando Jezabel ameaçou matá-lo, o texto bíblico está aí, vou deixar como referência para você ler. Ele passou por isso, então muda o seu foco, tá? Aí as pessoas vão dizer, mas a pessoa pensa num negócio desse porque está enfrentando dificuldade financeira. E as pessoas ricas, prósperas? Há pouco tempo atrás, houve uma reportagem na televisão falando de países como a Suécia, a Finlândia, extremamente prósperos, e que o índice de suicídios lá é altíssimo. Então também não tem relação com questão financeira não. É mais embaixo o negócio. E quando eu falo mais embaixo, eu me refiro a vazio existencial, como eu estava falando ainda há pouco. Esse vazio existencial também não pode ser preenchido com bebidas,
Muitos apelam para isso, mas não preenche, porque acaba o efeito quer mais, acaba o efeito quer mais, acaba o efeito quer mais, e envereda para o alcoolismo. As drogas não preenchem, começa a usar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a onda passa, vai usando, daqui a pouco está na dependência química. O sexo casual também não preenche. Tá aqui uma noite aqui com um, outra noite ali com outro e tal, acabou aquilo, vai para casa, o vazio continua lá. As baladas, as noitadas também não preenchem, porque acabou a luz, o dia nasceu, as pessoas têm que trabalhar, têm que estudar, têm que dormir, têm que acordar, têm que comer, têm que fazer suas coisas e o vazio está lá. Então, repito, somente Jesus Cristo preenche o vazio existencial da nossa alma. Mas também existem algumas coisas que podemos fazer para prevenir, e daqui eu vou caminhar para o final desse vídeo. Muitas vezes nós ficamos impactados de forma negativa com as notícias ruins que a gente costuma ver nos telejornais. Aí você vai me dizer, mas a gente tem que se tornar alienado? Não, eu não falei isso. Pelo contrário, o que a gente não pode ser é alienado. Não se informar do que está acontecendo no país, não se informar sobre o que está acontecendo no mundo, não se informar sobre o que está acontecendo na cidade. Eu não estou falando que a gente tem que se ausentar disso. Pelo contrário, a gente tem que se manter informado. Mas a gente precisa também reservar tempo para lazer, para espairecer a mente. Eu aqui na minha casa eu faço isso. Nem toda hora eu fico vendo televisão, noticiário. Eu paro, eu desligo. Eu ligo o rádio, boto um louvor. Quando eu ligo a televisão, boto alguma outra coisa mais leve para ver. Enfim, é necessário fazer isso. É bom fazer isso. É bom sair de casa, ver o sol, dar uma caminhada, passear, conversar com alguém, enfim. É necessário fazer tudo isso para poder o quê? Oxigenar a mente, não dar oportunidade para a mente ficar melancólica. Não dá oportunidade para a mente ficar triste. Então, é necessário termos esses cuidados. Amém? Caminhando para o final, vamos fazer um resumo aqui do que nós falamos aqui. Doenças emocionais não são, entre aspas, frescura. Ponto 1. Ponto 2. Doenças emocionais não podem ser tratadas como, entre aspas, possessão demoníaca. Ponto 3. Precisamos observar no nosso entorno quem está passando por isso, ou se nós estamos passando por isso. Existem sinais. Podem ser identificados através de problemas do sono, ou insônia, ou sono excessivo. Podem ser identificados através de problemas na alimentação. Ou não come, o que pode levar à anorexia, ou come e vomita, que pode levar à bulimia, ou come o tempo todo, o que pode levar à obesidade. O isolamento também, diferenciar entre um momento ou outro, que às vezes a gente quer ficar sozinho, daquela coisa de o tempo todo estar isolado, trancado. Tem diferença, tem que observar isso. E encaminhar essas pessoas para tratamento. Precisa procurar ajuda médica, preferencialmente começando pelo clínico geral, fazer tudo que é exame completo de ponta a ponta, da cabeça aos pés, e aí se encaminhado ou para o psicólogo ou para o psiquiatra. Se o psiquiatra precisar de mais exames ou passar algum tipo de medicamento, é seguir o tratamento, é tomar bonitinho, respeitar o tratamento. E o mais importante de tudo é deixar Jesus Cristo fazer parte da sua vida como Senhor. Eu estou falando além de ser membro de igreja, além de ter cargo na igreja,
além de ter um líder religioso, além de fazer boas obras, eu estou falando de deixar Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida, verdadeiramente ser o primeiro na sua vida. Isso vai fazer com que você, além de nunca estar sozinho, vai fazer com que a luta fique mais fácil, porque você vai estar com alguém que é muito mais poderoso do que você, muito mais poderoso do que eu, muito mais poderoso do que qualquer médico. Respeitando os médicos, por favor. Por favor. Respeitando os médicos que foram colocados na terra por Deus para nos ajudar, estudar e se capacitaram para isso. Não é para rejeitar ajuda médica. Não é para fazer essas maluquices que alguns pregam por aí, de rasgar a receita, de não tomar remédio. Nada disso não. Tem que tomar remédio se o médico passar, tem que fazer o tratamento do médico passar. Mas é acima de tudo colocar confiança em Deus. É isso que eu estou falando. Fico por aqui. Só até aqui que o Senhor ministrou meu coração para falar. E que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua despensa. Bem, mais uma vez eu convido você, se inscreve no canal, clica aí no gostei, no polegar para cima, o like, o joinha, como você quiser chamar. Você vai estar ajudando outras pessoas a ver essa mensagem. Compartilhe o vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Isso também vai fazer com que outras pessoas tenham acesso a essa palavra. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.